Estamos começando mais um Planeta Campo Talks hoje para falar sobre um assunto muito interessante, que é a conexão da cadeia produtiva da agropecuária com o consumidor final. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Carolina Dalben, que é formada em administração, tem experiência de mais de 10 anos na área da sustentabilidade e atualmente é gerente de compras de proteína animal da Mars. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigado, agradeço pelo convite. Nós agradecemos você pelo espaço, né, por ter conseguido um tempinho na agenda para estar aqui com a gente. E eu quero começar te perguntando para você contar um pouquinho mais da sua trajetória para a gente, como é que você chegou aqui, como é que você começou a trabalhar com sustentabilidade, com a cadeia de proteína animal, de carne bovina. Conta um pouquinho para a gente. Um pouquinho da minha história. Eu comecei há mais de 10 anos, na realidade tenho mais de 20 anos de experiência em compras. E desde o ano de 2010, mais ou menos, sempre fui envolvida com temas de sustentabilidade em geral. Então, comecei, mesmo na área de compras, me envolvendo com os temas dos meus portfólios, com frutas, vegetais, legumes, com toda a parte de embalagem em sustentabilidade. Há 2 anos eu estou na Mars. A Mars é uma empresa familiar, com mais de 100 anos de presença aí no mercado. Nós somos donos de marcas como Pedigree, Whiskas, Champ, Optimum. Para quem não conhece, para relacionar o nome da empresa às marcas. Além disso, a gente tem toda a parte de chocolates. Então, M&M, Snickers, Twix também fazem parte do portfólio Mars. Há 2 anos e meio, me juntei ao time da Mars para comprar proteína animal. E temos uma jornada muito grande relacionada à sustentabilidade nesse portfólio. Então, as políticas globais, a demanda real do país também, com métricas, com programas como o Bioma da Amazônia, Bioma do Cerrado, são ações muito importantes que a gente tem que traduzir e trazer para dentro do portfólio. Então, a minha chegada nessa vaga também, para mim, o que me encantou e o que é um ponto super importante, que me traz muita atenção, é essa parte realmente de sustentabilidade da cadeia. Muito bom. E é interessante a gente estar falando disso justamente como uma empresa que chega no consumidor final, porque uma das grandes dificuldades do agronegócio hoje é realmente comunicar essa sustentabilidade da cadeia para esse consumidor. Então, quando a gente tem aqui a oportunidade de estar com uma empresa que fala realmente com esse público final, é muito interessante, porque a gente faz essa conexão. Ô, Carol, agora uma coisa muito interessante para a gente explicar para o nosso público é como essa conexão entre a cadeia de pecuária bovina está conectada aos produtos que chegam ali na prateleira para os consumidores adquirirem. Acho que essa é a grande dúvida de todo mundo, né? Como é que eu conecto a pecuária a uma ração animal, ao seu pet em casa? Então, eu sempre falo para todo mundo quando me perguntam, do animal não se perde nada, tudo se transforma em alguma outra coisa. Para dentro do nosso produto e dentro do nosso portfólio, o que nós temos são compras de subproduto que nós chamamos do abate. Então, depois que saem todas as partes nobres, que vai para o consumidor, tudo que a gente consome dentro de casa, tudo que sobra desse abate no frigorífico vira ou farinha ou vira sebo. Então, esses 2 materiais, farinha de carne e ossos bovina ou sebo bovino, são utilizados para produzir as nossas rações. Além disso, tem alguns miúdos, algumas partes do boi também, como o fígado, por exemplo, que também é usado, ou baço, que aporta muita proteína, que aporta proteína para o animal, que também é usado nas nossas rações em sachê. Então, é uma combinação do que nós temos hoje do abate para produção de ração animal. Esse é o link que nós temos. Entendi, que interessante. Agora, Carol, uma questão importante, né, é que a pecuária atualmente ela tem diversos desafios. A gente sabe que a grande maioria dos produtores rurais atuam com práticas sustentáveis, né, atuam dentro do nosso Código Florestal, mas mesmo assim a gente ainda tem desafios que precisam solucionar, principalmente com relação à transparência dos pequenos produtores, da pecuária que tem essa questão toda relacionada à Amazônia, aos nossos biomas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Quais são esses desafios, por que esses desafios acontecem, o que vem sendo feito para melhorar toda essa questão?
O grande desafio continua sendo ainda o desmatamento e como principalmente os pequenos, médios produtores integram toda a cadeia de sustentabilidade e manejo sustentável dentro da sua produção. Nos últimos anos, pode-se falar nas últimas décadas, a pecuária cresceu muito em regiões da Amazônia, em regiões do Cerrado. Isso contribuiu também, em uma parte, com o desmatamento. Então, como é que a gente consegue fazer o link entre os frigoríficos, nós, consumidor final, e o fazendeiro, para trazer essa pauta super importante de desmatamento dentro dos compromissos gerais de toda a organização. Então, o grande desafio hoje apesar da pecuária estar crescendo, como é que eu trabalho na redução e zerar o desmatamento dentro do país? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Uhum. Conscientizar nesse sentido. Eu acho que essa questão da rastreabilidade, né, é muito importante para a gente conseguir realmente separar o joio do trigo, digamos assim, no setor, né? A gente tem diversos dados mostrando que os produtores rurais, a grande maioria deles realmente atua de acordo com o nosso Código Florestal e tudo mais. Mas a gente entrevistou esses dias aqui também no Planeta Campo Talks, né? O Maurício Palma Nogueira, que é da Atenagro. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, olha, a primeira vítima do desmatamento é a pecuária, porque, na verdade, são pessoas que estão fazendo especulação imobiliária ali na região da Amazônia, e aí eles precisam colocar alguma coisa onde eles desmataram, e aí ele vem e coloca o gado, porque o gado anda. Então, não é um pecuarista, normalmente, tradicional e tudo mais, que vem fazendo esse desmatamento, mas, de certo modo, como existe o gado ali, isso acaba prejudicando a cadeia como um todo, né? Então, é muito importante a gente conseguir dar transparência ao setor para realmente mostrar para o consumidor final que os pecuaristas realmente sérios, né, trabalham de acordo com, respeitando aí as nossas leis todas relacionadas a direitos ambientais, direitos humanos e tudo mais. Agora, uma coisa importante como é que vocês vêm atuando de fato, né, na prática, para trazer essa transparência, para realmente não vincular os produtos de vocês a problemas com desmatamento? Como é que vocês vêm fazendo esse monitoramento? A gente tem um trabalho bastante sólido, que é o que a gente chama de Sustainable in a Generation, dentro da Mars, que é o plano de sustentabilidade em uma geração. Então, nós temos os pilares dentro do plano de monitoramento. Então, nós temos 3 grandes pilares, que é planeta saudável, bem-estar e pessoas. Então, nós temos os 3 pilares e dentro desses pilares a gente trabalha cada um das necessidades dele. Dentro da pecuária bovina especificamente, nós estamos baseados no pilar de planeta sustentável. Então, dentro desse pilar, o que nós temos nele? Nós temos toda uma política global que define quais são as métricas e quais são as necessidades de cada um para entregar o plano de sustentabilidade até 2050. É o que a gente chama de Net Zero 2050. Então, o nosso plano é entregar 0 emissões até 2050. Então, nós estamos dentro desse plano e dentro desse pilar. Perfeito. E daí, como que vocês fazem esse monitoramento na prática, né? Vocês têm ali o apoio dos frigoríficos e vocês também trabalham com alguém de terceira parte verificando tudo isso? Nós temos um ponto muito importante que, periodicamente, nós requisitamos aos frigoríficos todo o monitoramento da compra de matéria-prima deles. Então, é um trabalho bastante extenso que nós fazemos para garantir a rastreabilidade. Com isso, com essa informação, nós trabalhamos com uma terceira parte, que é o Proforest. O Proforest faz o quê? Ele pega todo esse dado, faz uma análise de georreferenciamento, checa dados de outros bancos de dados, satélite, e com esse input ele consegue mapear se existe alguma compra dentro de alguma área de risco. Com essa informação que nós temos, com esses dados, para que ela serve para a nossa cadeia? Para a gente trabalhar de forma
preventiva e também trabalhar com os frigoríficos para mitigar qualquer risco e qualquer exposição que qualquer uma das partes possam ter. Então, essa é a forma na prática com que a gente trabalha a rastreabilidade da nossa cadeia. Carol, agora eu queria voltar um pouquinho no nosso papo, porque você falou sobre o Programa Sustentável em uma Geração, que ele tem 3 pilares e tudo mais. Eu queria aprofundar um pouquinho o que vocês fazem em cada um desses 3 pilares. Um deles é a questão do planeta sustentável. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Além dessa questão que a gente já falou bastante do desmatamento, tem outras coisas que vocês também fazem, outras ações que vocês também fazem nesse pilar? Especificamente para a carne bovina, nesse pilar, é muito importante, a gente tem alguns parâmetros, algumas métricas muito importantes. Uma é o uso do solo, o uso da água e a emissão de gases. Então, são 3 métricas principais que são medidas aí no programa. Como é que a gente faz com a carne bovina e como é que a gente programa e entra dentro do programa? Nós temos os acordos com os fornecedores de compra de carne bovina em geral. O nosso plano é ter 100% dos fornecedores cumprindo o compromisso MARS até 2025. Então, é cumprir a meta de desmatamento até 2025 para a carne bovina especificamente. E por que isso? Porque hoje a MARS trabalha muito dentro desse pilar com ações internas de fábrica, por exemplo, 0 envio de resíduos para descarte, para externo. Trabalhou muito com busca de energias renováveis, mais sustentáveis para as plantas. Nesse sentido, não adianta eu fazer só ações voltadas para a fábrica e não cuidar da pecuária. Como é que a gente está cuidando da pecuária nesse sentido? Então, são programas e são trabalhos internos e com instituições não governamentais para mover a cadeia. Como eu te disse, a gente compra um subproduto, uma farinha. Então, se eu não estiver conectada com toda a cadeia, o meu produto é o final. Se toda a cadeia não se movimentar e não tiver alinhado com os compromissos, não adianta eu ter um compromisso no final. Então, acho que essa é o grande ponto. E aí, como é que eu chego nesse meu compromisso e como é que eu faço esses vínculos entre as diversas organizações? Primeiro, nós temos um trabalho com a NWF, onde, com essa parceria, nós disponibilizamos um sistema chamado Visipec para todos os frigoríficos que quiseram aderir, quiseram o sistema. Ele consegue dar visibilidade e rastreabilidade de onde está vindo os lotes de gado para esses frigoríficos. Então, ele consegue olhar na cadeia se tem algum problema específico referente à compra que ele está fazendo. Adicionalmente, nós somos parte do CGF globalmente também, uma parte integrante. Nós temos uma cadeira na parte de florestas, da coalizão de florestas, onde aí a gente está olhando o futuro. Como é que eu posso influenciar a tomada de decisão e as ações e os compromissos globais que podem ser cascateados para o país e para as regiões? Nós temos também, são vários programas que nós estamos unidos. Então, nós temos mais um programa que nós patrocinamos, fomos responsáveis em parceria com a Imaflora e com a Proforest, que foi o Boi na Linha. Então, garantir a implementação e fazer todo o pacto do bioma da Amazônia. Então, como é que nós pudemos ser protagonistas nesse projeto, levando e influenciando, eu acho, trabalhando de forma muito intencional para que as propostas realmente estivessem em linha e cada uma das regiões tivesse a oportunidade de implementar esse pacto do bioma da Amazônia. Perfeito. É uma questão complexa que também exige ali realmente conexões que façam sentido e que realmente engajem toda a cadeia. Agora, Carol, um outro pilar desse programa é a prosperidade das pessoas. Isso eu achei muito interessante também. Então, com relação ao desenvolvimento econômico, social, da comunidade, das pessoas que trabalham com vocês, o que vocês têm feito? Quando a gente relaciona
prosperidade de pessoas é um pilar super importante dentro do nosso programa. A Mars tem como compromisso influenciar a melhora na qualidade de vida de 1 milhão de pessoas no mundo, que estão diretamente relacionadas à nossa cadeia. E como fazer isso? Sozinho nós não conseguimos fazer isso. Então, é influenciando também governos, instituições não governamentais a fazer um trabalho de ajuda às pessoas. E aí, como que eu posso ajudar? Melhorando a renda das pessoas, tendo um projeto para melhorar a renda das pessoas, garantir o cumprimento dos direitos humanos, que isso é muito importante. E um outro ponto é ampliar e amplificar a presença da mulher. Então, como é que eu posso trabalhar de forma com que eu garanta que essa mulher esteja inserida no bem-estar geral? Sim, dando oportunidades, dando oportunidades para elas estarem aí. Muito bom. Carol, outra coisa importante é a questão do bem-estar. E aí eu vi que vocês têm uma política para combater a desnutrição, garantir alimentos seguros para as pessoas. Qual que é a importância desse tema hoje? Como que funciona essa iniciativa? É um pilar super importante. Eu acho que ele começa na parte de que eu tenho que garantir que o consumidor entenda o que ele está comprando, tenha a oportunidade de comprar produtos saudáveis e que eu entregue com o meu produto benefícios de saludabilidade. Então, eu tenho que garantir isso eu tenho isso na cadeia. O ponto aqui, quando a gente olha para a parte de pet, que é onde eu estou inserida, nós temos um programa super robusto de qualidade de fornecedores, de auditorias, de processos de certificação e análises de material quando chega na minha fábrica, onde eu garanto que eu não vou ter nenhum contaminante, eu não vou ter nenhum material, objeto estranho, indo para a ração do seu pet, para o seu animal de estimação e tudo mais. Então, dentro da parte de pet, é essa garantia. Ter essa garantia de qualidade, de análises de qualidade necessárias para depois a gente poder garantir que seu pet vai estar feliz e saudável. Isso é uma questão muito interessante, porque a gente vê muitas pessoas hoje preocupadas com essa questão e deixando até de comprar ração, né, Carolina? Como que vocês veem esse movimento? Na realidade, a ração agrega para o... Seu animal não precisa de nenhum outro alimento. A ração ela tem os nutrientes, proteínas, tudo que é necessário para o seu animal. Então, e a gente certifica que a qualidade dela, e ela tem, dentro do pilar da parte de saludabilidade, tem o mix necessário para o seu animal. Perfeito. Agora, voltando um pouquinho ali da questão das mulheres, né? Você é uma mulher em cargo de liderança, né? Vocês comentaram aqui que vocês têm também uma gerente de comunicação. Vocês têm alguma ação específica para essa questão da liderança feminina? Sim, dentro da Mars tem um programa de liderança feminina, o que a gente chama é um balanço de gêneros interno. Então, a ideia é que esteja balanceado entre homens e mulheres dentro da organização. O que a gente vê, sim, é que cada vez mais mulheres estão tomando a liderança e a gente está tendo mulheres em posições importantes dentro da organização. Em cargos de liderança. Isso é muito bacana, né? Ver esse desenvolvimento feminino, enfim, e as pessoas das empresas dando cada vez mais oportunidades para nós mulheres. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Planeta Campo Talks. Foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais as preocupações de vocês que atendem o consumidor final, né? Então, realmente, essa conexão é muito bacana para a gente que trabalha diretamente com o agronegócio. Muito obrigada. Agradeço vocês pelo convite e ficamos à disposição. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bom, eu vou ficando por aqui então com o Planeta Campo Talks. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.